Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Doutores da Lei, Jesus e a Salvação. Proponho esse tema a cada um de vocês para que estudem de forma histórico-religiosa, de mente aberta, para que possamos entender o amor de Deus, que é ilimitado e chega a todos, independente de crença religiosa, independente de cultura, independente de rótulo de religião, independente se tem religião ou não, o amor de Deus é para todos. Porém, para entendermos o amor de Deus, nós temos que abrir a mente e não nos aprisionar em um só ponto. Então vamos explicar. Quem eram os doutores da lei? De uma forma geral, os doutores da lei na época de Jesus, e assim como hoje também, são pessoas que têm grandes conhecimentos sobre a lei, na época de Jesus sobre a Torá, hoje sobre a Bíblia como um todo. E essas pessoas, esses doutores da lei, se prendem àquilo ali, àquela escrita, aquele livro, como a verdade absoluta universal. Então, essas pessoas, veja bem, não é culpa de Deus, é culpa das pessoas. Essas pessoas, tanto daquela época como hoje, atualmente, se prendem a esses livros, se apoiam nesses livros para então manipular outras pessoas, para então poder ganhar a partir de outras pessoas, né? Às custas de outras pessoas. Então a culpa não é de Deus, a culpa não é do livro, a culpa é do próprio ser humano e sua ganância, que se apoia em uma coisa só como verdade absoluta e por isso se aproveitam uns dos outros. Quando não, se acham melhores uns dos que os outros, por se dizerem estar mais com Deus do que o outro está. Então, os doutores da lei, na época de Jesus, se sentiam os mais sábios, se acreditavam que estavam com Deus, em detrimento de outras pessoas. Porém, chega Jesus. Jesus nasce. E Jesus diz assim: eu não vim derrogar a lei, vim cumprir. Porém, ao mesmo tempo que ele diz isso, lá nas leis, no Velho Testamento, está escrito que devemos odiar o nosso inimigo. Jesus manda amar o inimigo. Está escrito que deve-se apedrejar, por exemplo, a mulher adulta. Jesus não condena essa mulher. Está escrito que devemos guardar o sábado. Jesus cura no sábado. Está escrito diversas coisas, diversas doutrinas, diversos conceitos de época, que são conceitos humanos, mas que o homem imputa a Deus e se acha mais certo por isso. Então Jesus, apesar de dizer que não veio anular ou ir contra a lei antiga, apesar de dizer que não veio, ele foi, né? Porque ele fez contrário ao que estava lá. E por isso ele foi criticado, ele foi tido como endemoniado,
por esses mesmos doutores da lei. Os mesmos sacerdotes, fariseus, né, doutores da lei em si, que se achavam os mais sábios, os mais salvos, os mais com Deus, julgaram, condenaram, apontaram o próprio Jesus, dizendo que Jesus estava com demônio porque não se comportava conforme os padrões, os moldes deles. Assim é ontem, né, lá naquele tempo passado de Jesus, assim também vemos acontecer hoje. Pessoas, não é culpa de Deus, não é culpa do livro. Pessoas que se apoiam nesses livros para se dizer mais salvas, para se dizer melhores umas que as outras, para poder manipular as outras, para, através desses livros, ganhar em cima das outras. Então percebemos que o problema está no ser humano. Jesus bateu de frente com esses senhores da lei, da época dele, e com certeza bateria de frente hoje. Jesus chamou-os de raça de víboras, sepulcros caiados, né? Porque falavam e não cumpriam. Jesus os acusou de fechar as portas do céu às pessoas. Por quê? Porque eles colocavam somente o molde deles como meio de salvação, como meio de se aproximar de Deus. Assim como hoje, muitos colocam o molde deles como meio de salvação. Olha, você só vai ser salvo se você vir para cá, seguir esse rótulo, se comportar do jeito que eu estou falando. Você só vai ser salvo dessa forma. Senão, é inferno. Eu estou salvo, você está no inferno. Portanto, vemos esse tipo de comportamento, de personalidade, tanto na época de Jesus, quanto hoje em dia. Hoje em dia, dizem, né, que nós somos salvos pela graça. Criaram-se, interpretaram-se essa questão de graça, mais uma vez, para poder trazer todos para o meu caminho e, a partir do meu molde, moldar a todos, manipular a todos, ganhar em cima de todos. Claro que existem pessoas de bom coração que fazem e que acreditam realmente naquilo. Porém, existem, e isso independente de religião, existem e muito os de coração negativo, de mau coração, que querem se aproveitar dos outros. Falam, mas não fazem, como disse Jesus, né? Fecham as portas do céu às outras pessoas. Condenam as pessoas, apontam as pessoas. A mesma coisa que fizeram com Jesus, condenaram e apontaram. Então, o que Jesus nos mostra como meio de salvação ou evolução,
como eu chamo. O que Jesus nos mostra? Jesus, através dos seus ensinamentos falados e exemplificados, que Jesus não só falou, mas também exemplificou. Jesus mostra para nós que o amor é o meio de nos aproximarmos de Deus. O amor e a autotransformação interior. O que significa isso? Significa que eu devo olhar para dentro de mim, entender as minhas negatividades e mudá-las, transformá-las em positividades, em virtudes. Então, se eu era egoísta, eu trabalho dentro de mim e fora de mim, trabalho para deixar de ser egoísta. Se eu era rancoroso, a mesma coisa. Se eu era orgulhoso, a mesma coisa. Se eu sou vaidoso, a mesma coisa. Se eu me acho melhor que os outros, a mesma coisa. Se eu me acho mais salvo, significa falta de humildade. Então eu tenho que voltar e ser humilde. Então, é identificar as negatividades e transformá-las em virtudes. É um trabalho, tá? É um esforço. Tanto é que Jesus disse: aquele que não se tornar como uma criancinha não herdará o reino. Só herda o reino quem se salva. Se tornar é se esforçar. E criança simboliza a pureza. Então, quando eu me autotransformo, eu me modifico, como eu falei, eu vou me purificando. Junto com isso, Jesus prega o amor incondicional. O que é incondicional? Sem barreiras. Amar até o inimigo. Então Jesus manda amar até o inimigo. E lá em João está escrito que quem ama conhece a Deus. Quem ama está com Deus. Jesus diz: quem me ama e carrega os meus mandamentos, ou seja, cumpre o que ele ensinou, está comigo, eu nele e o Pai em mim. Então, vamos entrar em comunhão com Jesus e com Deus a partir do amor, tá? Do amor. Então, percebemos que o amor, o verdadeiro amor, tá, gente? Porque eu posso fazer algum bem com interesse. Amor não é simplesmente fazer um bem, mas é fazer o bem com amor verdadeiro, com compaixão. Então Jesus e Deus sabem o que está no seu coração, sabem o porquê você está fazendo a sua obra. Então a questão é fazer com amor. Eu não posso julgar ninguém dizendo que o cara não está fazendo com amor. Você não está fazendo com amor, você está fazendo com interesse. Não posso julgar. Posso explicar que devemos fazer com amor. E esse amor é o que nos vai salvar. Não é a obra feita, é o amor. Tá? Amor incondicional, amor sem barreiras. Amar o inimigo. Amar o diferente. Jesus, quando veio, sentou com todos. Prostitutas, ladrões, e foi julgado por isso. O que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar o amor. Ele exortou, ele mostrou aquelas pessoas que elas necessitariam se autotransformar, como eu falei, se purificar. Mostrou, mas mesmo assim não deixou de sentar com eles. Não condenou. Não apontou. Tá? Então, Jesus mostra que a salvação, mostra com exemplos e com palavras, tá? Que a salvação é dentro do amor.
É você se comportando com amor. Ah, mas a obra só vem depois da graça. Graça, gente, significa favor imerecido, tá? Deus, ele te concede certos favores, certas facilidades. Mas isso não significa que você não tenha que se autotransformar, que você não tenha que fazer, que você não tenha que amar. Tanto é que quem fala em graça é Paulo. E Paulo também diz assim: eu poderia falar a língua dos anjos, etc, etc. Se não tivesse amor, não valeria de coisa alguma. Então a graça sem amor não vale. Não vale você acreditar em graça sem amor. A graça, ela está em conjunto com o amor. Ela anda junto. A graça, a fé e as obras têm que andar junto com o amor. Fé sem obras também é morta. Não adianta somente acreditar sem praticar. Mas fé vem de fidelidade, tá? Então, fidelidade é eu me comprometer em obedecer o que o Cristo ensinou e exemplificou, o amor. Então, se percebemos, tudo afunila, tudo está nos ligando ao amor. Se abrirmos a mente, vamos perceber que é isso. Então, Deus, em seu amor, não tem limites. O ateu que fizer o bem por amor e se autotransformar, terá salvação. Mesmo que não conheça e não aceite o Cristo. O budista, o hinduísta, a pessoa que mora lá nos confins da África e tem suas religiões lá, os índios, mesmo que não conheçam a Bíblia e não conheçam a Jesus, se modificarem e praticarem esse amor, terão salvação. Mesmo que o ensino tenha sido dado por outros que não seja Jesus. Então, não vamos limitar a Deus, vamos entender que Deus, as mãos de Deus chegam em todos e não só através da Bíblia. Porque muitas pessoas estão se apoiando somente na Bíblia e fazendo igual os doutores da lei, dizendo: eu estou com a verdade absoluta universal. Tem que se moldar a isso para ser salvo. Você vai para o inferno. E por aí vai. Isso são doutrinas de homens. São doutrinas baseadas numa cultura. Não é uma coisa divina, uma verdade universal. Como diz lá na própria Bíblia, a letra mata e o espírito vivifica. Quando formos interpretar, temos que interpretar de uma forma mais espiritualizada. Tá? O que é interpretar de uma forma espiritualizada? O que é o espírito? O espírito é uma energia, não tem forma. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, ou seja, não tem limites. É a mesma coisa a Deus. Não tem limites. Deus está no universo todo. Ele não se confina, não se prende a um livro só, a uma cultura só, a uma ideologia ou crença só. Então, o que vai nos salvar é esse amor.
E percebemos, por isso, que esse amor, exemplificado pelo próprio Cristo, não tem limite. Isso liberta. Agora, quando eu estou preso em uma cultura, em um livro, em uma ideologia, eu estou preso. Eu não estou liberto. Quando eu estou olhando só para um ponto só, igual cavalo ou burro que bota aquele negócio assim, eu estou olhando só para aquilo ali. Eu estou preso. Eu estou cativo. Eu não estou liberto. Jesus veio libertar. Libertar as consciências. Os doutores da lei estavam presos em suas concepções. Os doutores da lei de hoje continuam presos em suas concepções. Então, pessoal, não nos tornemos doutores da lei. Entendamos que eu não estou desmerecendo a Bíblia, espero que entendam. Não estou desmerecendo nenhum livro sagrado, dito sagrado. Ao contrário, estou dizendo que a salvação está em todos. Que a salvação não depende de cultura, de ideologia, de crença. Não se prende a isso. Não se atrela a isso. Ela é muito além. O amor de Deus vai além de todas essas questões humanas. Então, pessoal, vamos amar. Eu ouvi de um pastor, né? Eu comentei na live de um pastor que ele falou assim, eu quero ser salvo. Aí eu coloquei, quer ser salvo, ame. Aí ele respondeu, não é nem por aí não. No inferno está cheio de pessoas que amaram. Percebo como é pequena o entendimento da pessoa. Jesus é amor, Deus é amor. Se você ama verdadeiramente, tá? De coração, verdadeiramente. Se você ama, você vai para o inferno. Se está lá escrito que Deus é amor, que quem ama conhece a Deus, então você conhece a Deus e foi para o inferno. Se Jesus mesmo disse, ame como eu vos amei, colocou isso como mandamento maior, um dos mandamentos. Então, eu cumpri o mandamento e mesmo assim fui para um inferno eterno. Veja que as concepções estão muitas vezes atreladas, né, presas em um livro só, em um conceito, em uma ideologia só. Não abrem horizontes. Entende? Então, você ama e Deus te coloca no inferno eterno, mesmo que você tenha seguido o que Jesus mesmo ensinou. Foi a concepção dele. Por quê? Porque ele quer trazer o povo, a população, ou quem acreditar nele, para dentro do molde dele. A obra não salva. Beleza. Existem obras e obras. Existe a obra feita com fé, tá lá em Tiago, né? A fé sem obras é morta. Então existe a obra feita com fé e existe a obra feita com conveniência, com interesse, com vontade de manipular o outro, com vontade de escravizar o outro, com vontade de ganhar em cima do outro. Então essas obras, por conveniência, realmente não vão salvar. Você que é pastor, guia, guru, seja lá de qual religião for, se você está fazendo alguma coisa
só porque você acredita que vai ser salvo por conveniência, ou se está fazendo para se aproveitar do outro, para dominar o outro, escravizar o outro, veja bem, isso é questão de muita responsabilidade. Porque são obras falsas. Agora, se você faz por compaixão, por amor verdadeiro, por entender a necessidade do outro, por querer ser, vamos dizer, querer que Deus se manifeste através de você, se você faz por isso, por compaixão, etc., por tudo isso que eu falei, aí beleza. Por fé, aí beleza. Então existem obras e obras. Porém, não podemos colocar tudo no mesmo saco, no mesmo lugar, e dizer que a obra não salva. Não é bem por aí, não. A obra com amor salva sim. Porque tudo converte para o amor incondicional, exemplificado pelo Cristo e até por outros. Nós estamos falando do Cristo porque estamos no Ocidente, porque falamos mais do Cristo, porque nos sintonizamos com o Cristo. Então, o que vai te salvar ou o que vai te fazer evoluir é esse amor. Entende, gente? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe seus likes, seus comentários. Compartilhe nossos vídeos. Muita paz a todos.